A parada é a seguinte: seleção brasileira, kkkk, Michel BNK, alguém muito sério, alguém que provavelmente comentará que o futebol, sabe, nos seus mais altos aspectos técnicos e táticos, nem ferrando. Vamos ver aqui o que o BNK tá falando sobre a seleção. Seleção brasileira. Pra quem não sabe, faltam tipo 2 jogos pro Brasil ir jogar a Copa do Mundo. E por Na verdade tem uns amistosos depois, né? Assim, esse de agora, Brasil e Chile no Maracanã, provavelmente foi o último jogo aqui em território brasileiro. A gente não deve ter nenhum outro, mas parece que vai ter amistoso contra a Coreia ainda esse ano. Então, mano, parece que todo ano tem Brasil e Coreia. O que os caras gostam de marcar jogo contra a Coreia é brincadeira, tá ligado? Ah, Luzão, por que não marca com a Europa? Seria o ideal? Seria. Bem melhor. Só que aí parece que é mais difícil de marcar e tal. Enquanto isso, a Coreia, nossa, deve estar de perna aberta pra nós, porque todo ano tem. Coreia e Japão todo ano tem. O Brasil vai lá, o que normalmente acontece? Vai lá e ganha de 4, 5, pensa que tá bom, chega na Copa e não vai pra lugar nenhum. isso, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar tudo o que tá acontecendo no Brasil pra gente poder Momento de aprender, hein? Pega papel e caneta. assistir a Copa. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bora. Vamos começar pelo começo. A seleção brasileira é o maior time da história. Pra quem manja um mínimo de Copa, sabe que o Brasil é o único país que foi pra todas as Copas do mundo. E óbvio que E não vai deixar de ser tão cedo, né? A gente tem essa parada de, além de ser o maior campeão, a gente é a única seleção que foi pra todas. Só que assim, agora com a Copa sendo ainda maior, cabendo ainda mais times, tendo ainda mais vagas de classificação, agora mesmo que a gente não vai deixar de ser, tá a ligado? gente não podia ficar de fora da O mano aqui falou edição boa, papo 10. Não, assim, a edição dele, nossa, parece estar sob efeito de algum entorpecente. É 30 mil coisas ao mesmo tempo. maior Copa que vai acontecer, né? Mas a boa notícia é que Seleção com o Brasil já está classificado. É verdade. A Copa esse ano vai ser nos Estados Unidos e uma curiosidade interessante é que foi nos Estados Unidos que o Brasil quebrou o maior jejum da história da Copa. E foi também nos Estados Unidos, justamente no estádio da final, o MetLife, que o Neymar fez o primeiro gol dele. Fará o último, seria um final, assim, absoluto. Depois de 1970, o Brasil ficou 24 anos sem vencer. Mas em 94, nos Estados Unidos, o Brasil foi tetracampeão em cima da Itália nos pênaltis. E agora a gente tem exatamente... Coincidência ou não, estamos de novo 24 anos sem ganhar a Copa, desde 2002. Aí é aquilo, cara. Ou a gente vai ter uma puta de uma coincidência que exatamente, de novo, depois do mesmo tempo a gente vai ganhar, de novo nos Estados Unidos, ou o que existe grande chance de acontecer, a nossa geração vai viver o maior jejum de título de Copa. Aí, assim, eu particularmente eu dei um azar na vida, né? Porque eu nasço em 2000, o Vasco desanda, a seleção mais ainda, aí é difícil, né? É complicado. E a final vai ser de novo nos Estados Unidos, então pode ser um sinal, né? Mas quando a gente vem pro Brasil pra falar de seleção brasileira, precisamos falar dele. Carlo Ancelotti, que é o mais novo técnico da seleção. Fizemos 2 jogos já morando em Campinas, coitado. O Ancelotti tá morando em Campinas? Sério? com o Ancelotti. E foram jogos bem... Eu lembro que tinha saído notícia que ele já tava, na época que tava negociando, tava olhando caso no Rio de Janeiro, na Barra, pra ser específico e tal, e tá morando em Campinas, que é aleatório. Que é o mais novo técnico da seleção. Fizemos 2 jogos já com o Ancelotti. E foram jogos bem broxantes, na verdade. A estreia do Ancelotti foi um 0x0 com o Equador, mas bem depois ruim. Contra o Paraguai a seleção jogou um pouco melhor e vencemos por 1x0. A defesa é o ponto mais fraco do Brasil, mas com o Ancelotti no comando a gente não tomou nenhum gol e vem fazendo bons jogos no setor defensivo. Como vocês sabem, eu tô gravando esse vídeo antes dos últimos 2 jogos, mas com o Ancelotti no comando eu tenho certeza que a gente vai ter um 11x0, 57x0. Alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que tá escrito aqui. Um resultado um pouquinho melhor. Mas vamos falar do que importa? Vamos falar de Copa? Como vocês... Mano, pior que assim, a gente vai pegar Bolívia também, né? Só que a Bolívia a gente vai pegar na altitude, então não tende a ser tão fácil assim, não. Mas você pegar uma sequência de jogar com a Bolívia, aí depois você vai lá e joga com a Coreia, aí depois vai lá e joga com o Japão. Assim, o cenário tá posto pra gente chegar na Copa achando que não. Agora vai. Agora vai, porque olha só os últimos jogos. Ganhamos de 4, de 6, de 8. Na verdade, só os adversários que é meio fraco. Vocês podem ver Mas a Bolívia, principalmente por causa da altitude, não deve ser tão fácil assim. aqui na tabela, não só o Brasil já está classificado, eu separei alguns países aqui que já estão confirmados na Copa, da América do Sul no caso, que são Argentina, Equador, Brasil e Uruguai, enquanto Chile e Peru já estão fora garantido da Copa. Cara, muito louco, né? Porque durante muito tempo o Chile foi uma das melhores seleções aqui da América Latina. Sempre foi, pelo menos enquanto eu crescia e aprendi o que era futebol, Brasil e Argentina, e aí Chile e Uruguai.
Normalmente é isso. Colômbia também é legal. Colômbia. No resto, era tudo mais ou menos. Equador, Peru, Paraguai, tudo mais ou menos. Agora o Chile está com certeza fora da Copa. Não é só a gente que piorou, não. Os outros países da América do Sul é foda-se. Porque todo mundo sabe que a única coisa que importa é que o Brasil tá A safra não renovou depois dos títulos da Copa América. Pior que é por aí mesmo. Enquanto isso, a Argentina, a gente vê que, tipo assim, claro que tem uma geração envelhecida, a geração da Copa, por exemplo, o próprio Messi, o Otamendi já tá bem velho, o Di Maria também já tá bem velho, mas tem gente nova chegando, tem Almada, tem o Montoro do próprio Botafogo, Almada e Montoro, ex e atual Botafogo, Julián Álvares é muito novo, tem uma molecada chegando, o Brasil também tem gente ali. Apesar de que, sinceramente, não tem ninguém que pareça ser, tipo assim, muito fora da curva. Coisa que quase sempre a gente tem. Na Copa. E que, como já comentei, essa vai ser a maior Copa do Mundo da história. É a primeira Copa que vai ser em 3 países e pela primeira vez a gente vai ter 48 seleções. Só da América do Sul vão 7 e o... Na verdade, vai ter mais de 3 países, não tem uns joguinhos que serão aqui. Ou eu tô chapando? Eu tô confundindo com a outra Copa. O Brasil não podia ficar de fora, né? Então vamos falar Aqui que eu falo América Latina. Eu tô confundindo, né? 2030, né? 2030, dos eu acho. grupos da Copa do Mundo. Essa vai ser a primeira Copa que vai até o grupo H. Essa vai ser a primeira Copa que vai até o grupo L. O bom é que ele tá fazendo as contas agora, tá ligado? Caralho, eu não pesquisei pra fazer o vídeo. Ele gravou a câmera e... Tá aqui que eu falo aqui agora? Sim, essa é a primeira Copa que vai até o grupo L. A boa notícia é que pra gente que gosta vai ter muito mais jogos. Vai ter uns jogos nada a ver, tipo Bolívia e Lituânia. Vai ter uns jogos nada a ver. É, cara, eu acho que vai ter mais jogo merda do que jogo bom, tá? Assim, eu acho que a quantidade de jogos bons serão provavelmente as mesmas de sempre. E vai ter cada vez mais jogos completamente descartáveis. Igual na Copa de 22, o jogo de abertura, que quase todo mundo viu, porque é início de Copa do Mundo, foi um puta de um jogo bosta. Foi o que? Catar e Equador, tá ligado? O Ener Valencia fez gol lá e tal, foi o primeiro cara a fazer gol na Copa. A gente vai ter cada vez mais Catar e Equador jogando, sabe? Porque, assim, tem mais seleção ainda, mas tem muita seleção bem mais ou menos. Mas pro time que vai ser campeão não muda muita coisa, porque antes pra ganhar você tinha que ganhar 7 jogos, e agora tem que ganhar 8. Vai ter só um jogo a mais. Pra quem não entendeu, os grupos vai continuar normal, os 2 primeiros passos, os 2 últimos estão fora, mas antes das oitavas de final a gente vai ter um 16avos, tipo uma pré-oitavas, tá ligado? Mas vamos falar do que importa, vamos falar do que está acontecendo com a nossa seleção brasileira. Vamos lá. Momento seleção brasileira. O Brasil é um time que estava muito consistente com o Tite, porém que não conseguiu ganhar nada. Viemos de alguns vexames aí, tomar uma goleada da Argentina foi um deles. O Brasil não é a única seleção grande que tá numa má fase. O que realmente acontece é que os times estão nivelando. Antes, jogar com a Bolívia, com o Japão, era jogo ganho, tá ligado? Não tinha partida. Mas temos que voltar à frase clássica que é: não tem mais bobo no futebol. Qualquer time vai dar trabalho, tá ligado? Existe sim um nivelamento, tipo assim, isso cai até naquele papo de o futebol brasileiro morreu, porque eu vi lá o Ancelotti e os caras do staff do Ancelotti ali, dando treino na seleção em inglês, em italiano, mataram o futebol, e aí, entra um pouco nisso. Sim, gente, assim, o Brasil ser bom só porque é o Brasil, isso já meio que ficou pra trás, tá ligado? Isso já meio que acabou. Então existe um nivelamento, realmente, hoje em dia não tem time tão mais horroroso, assim, tão discrepante de ruim, tá ligado? Mas existe também a má fase do Brasil. Então, na mesma hora que quase todo mundo tá meio que sendo nivelado por igual, o Brasil está numa má fase. E assim, a gente não é o único. Se pegar a Itália, por exemplo, meu Deus do céu, cadê a Itália, tá ligado? A Itália tá a 2 Copas sem ir pra Copa, sabe? É a segunda maior campeã, junto ali com a Alemanha, mas não tá nem classificando. Então, se a coisa pra gente tá ruim, pros caras tá horrível. E assim, o Brasil tem o melhor elenco? A seleção brasileira é a melhor seleção de todas? Não é. Mas também não é a pior. Se você olhar pra seleção italiana, mano, a italiana tá bem ruinzinha, tá? Assim, até em questão de elenco mesmo. A coisa tá bem ruinzinha. Essa Copa eles vão, né? Eles devem ir, porque tá mais vagas e tal. Mas o elenco é bem prejudicadinho. Não é um negócio tão da hora, não. Mas antes da gente se aprofundar na seleção, eu vou pedir pra vocês se inscrever. Cara, é absurdo quando eu peço o tanto de gente que se inscreve, tá ligado? Se inscrevam lá, canal dele, que você percebe aqui que tem zero seriedade, mas isso também tem o seu valor. Vai estar aqui embaixo, link aqui na descrição. Foco principalmente em vídeo curto. Você vai ter vídeo curto de tudo quanto é tipo de coisa, se inscreva lá. Vocês veem E se inscreve aqui também, não custa nada. aqui no gráfico, ó, esses foram os 2 dias que eu pedi pra vocês se inscreverem em algum vídeo. Tipo, às vezes você nem viu e nem é inscrito. Então se inscreve aí no canal, vamos tentar bater 2 milhões até a Copa. Não. Seleção brasileira. Eles têm o futebol, nós temos a resenha.
Nossa, que pavor disso. Não venceu, mas deu um show de resenha no mundo. Minha casa tão grande, quase que eu perco minha mente. Com a chegada do Ancelotti, muitos jogadores que estavam fora também estão voltando para a seleção e a gente precisa falar sobre a escalação do Brasil. Aqui era pra ser o Paquetá e ele meteu um Lázaro assassino. Pra falar a verdade, nesse último ano, várias alterações me agradaram na seleção. O que não era muito difícil, né? Tinha que mudar só uns 11 ali. Mas com essas mudanças, muita coisa boa vem acontecendo. A primeira volta que eu queria comentar é a do Casemiro. Eu não sei por que ele saiu da seleção. É porque ele tava mal, ele tava péssimo, ele tava horroroso, ele tava até inchado, tava meio gordo acima do peso lá no United. Ele tava sendo tão reserva, mas tão reserva, que nem no segundo tempo dos jogos ele entrava, então é por isso. Por isso, ele tava assim, nossa, horroroso. Agora voltou a ser importante, titular e tal, e aí, por causa do Ancelotti, que já trabalhou muito com ele no Real Madrid, voltou também para a seleção brasileira. Mas ele teve um tempo horroroso. Nossa, Deus do céu. É um volante muito importante, tem uma presença de jogo fenomenal, aparece quando precisa para atacar, mas o mais importante é que eu sinto que ele organiza a nossa defesa, tá ligado? Junto com... Tava igual o Casé do YouTube. Não, ele tava igual o Nate do Ted Lasso. Deixa eu ver se eu acho essa imagem. Nate Casemiro. Quem viu o Ted Lasso tá ligado. Olha, é Nate mesmo. Olha só. Quem viu o Ted Lasso sabe. Esse aqui é o Nate. Esse aqui era o Casemiro. Nate, Casemiro. Casemiro, Nate. É isso aí. É isso aí, tá ligado? Ele tava parecendo isso. Com eles tivemos o inocentamento. Existe... Inocentamento é fenomenal. Inocentamento é muito essa bom. Palavra do Paquetá. Existe. E eu não sei se o Paquetá vai voltar pra seleção. Eu já vi muito comentário de gente que não gosta dele no Brasil, mas é um meio campo que me agrada, eu acho que... Cara, o Paquetá, assim como muita gente, ele ficou com a imagem dele meio queimado, porque assim, quando não ganha a Copa, muita gente que era ok vira bagre, horroroso, ruim. Então, o Paquetá foi meio queimado, o Rafinha foi muito queimado na Copa, até porque realmente o Rafinha fez uma Copa ruim. Então, muita gente saiu da Copa. Pô, você quer mais, sabe, queimar jogador do que o Fred em 2014? O maluco terminou a Copa, chamado de Cone. Tem entrevista dele em podcast falando que ele meio que se retirou, foi pro meio do mato, no sítio, na fazenda lá, porque, mano, ele não aguentava a pressão de todo mundo falando. Então, assim, Copa normalmente queima. Assim como também, se você vai lá e ganha a Copa, mano, quem era mediano vira craque. O cara que era mediano, se ganha a Copa, meu Deus do céu, ele vira Jesus na Terra, tá ligado? Tem uma química com o Neymar, e com o Neymar voltando, eu acho que... O Neymar voltando não tá tão voltando, mas show de bola. Caberia, assim, um Paquetá ali no nosso meio campo. O Dibu. Verdade, o Dibu é isso. O Dibu teve lá, ele fez por onde, né? Ganhar esse hype todo, porque as defesas dele meio que colocaram a Argentina no caminho do título. Mas, cara, o Dibu, falando em qualidade mesmo, ele é um goleirinho bem qualquer coisa. Tá ligado? Mas ele fez por onde, cravou o nome dele na história do futebol. E, porra, tá até hoje aí sendo nomeado nas premiações de melhor goleiro da temporada, sendo que, mano, ele não é, tá ligado? Já pensou, tipo, um Casemiro volante, Neymar e Paquetá, daí na frente bota o Vini, o Rafinha, centroavante tem vários. Cara, pior que... Isso aqui é basicamente uma repetição de 2022, né? É basicamente a repetição. O Paquetá, eu não sei se tem capacidade de ser titular hoje, apesar de que eu gosto do Paquetá, acho que mais do que a maioria das pessoas. O Neymar, todo mundo sabe que eu sou puxa-saco pra caramba, apesar de que, né, hoje em dia ele não tá nem convocado, mas eu torço pra que ele vá pra Copa, nem que seja pra ser reserva, pra entrar no final do jogo e tentar resolver. Mas tentar, pelo menos no banco. Pelo amor de Deus, tá ligado? Sei lá, não convoca uns caras nada a ver pra não deixar o Neymar. Enfim. E aqui, pô, Vini e Rafinha, a gente tá tendo... Na verdade, o Rafinha provavelmente vai estar aqui, ó, no lugar do Neymar. O Rafinha provavelmente vai ficar fazendo a 10 nesses jogos. Pra escolher. Mas nós temos também a volta do Neymar, que todo mundo sabe que tava fora porque tava lesionado. Oi, então, Michel da edição aqui, passando pra dizer que eu gravei esse vídeo antes da convocação, então eu vou falar uma pá de coisa errada aí, mas corrigindo, basicamente o Neymar não foi convocado pra esses jogos, porque o Ancelotti falou que só quer trabalhar com jogadores que estão 100%, e o Neymar ainda tá voltando de lesão, pá. O Vini também ficou fora, porque ele não ia poder jogar contra o Chile, e na Bolívia... E ganhou férias. Inclusive, o Vini, ele não ia poder jogar o primeiro jogo, o segundo era na altitude, e aí pra poupar o jogador, o Ancelotti decidiu dar umas fériasinhas pro Vini. E aí, cara, ok. A influenciadora Virgínia Fonseca e o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, passaram o dia juntos em um iate no litoral espanhol. Certo? Então, assim, a galera tá lá treinando na Granja Comari, e o Vini tá aqui, né?
O Vini tá aí treinando bastante também. Enfim, tá aí Vini Júnior com Virgínia. Esse foi o momento Léo Dias do vídeo. Agora vamos voltar aqui pro futebol. O jogo em altitude, então o Ancelotti decidiu poupar. Mas nem o Rodrigo ele convocou. Enfim, o Brasil tá praticamente com um time misto. Dito isso, o mês que vem tem... Tá misto porque o Ancelotti falou bastante sobre testar jogador, conhecer eles melhor e tal. Então, sei lá, tem Douglas Santos lá da Rússia convocado. 2 amistosos contra o Japão e a Coreia do Sul. E pra Copa é impossível esses caras ficar fora, né? Tô doente e é isso. Fica com o vídeo aí. Voltando Mas pro então vídeo. vamos falar do maior problema que tem a nossa seleção, que é a defesa. Não vou comentar de goleiro, porque eu acho que a gente tá bem servido de goleiro, mas a zaga e as laterais às vezes deixa a desejar, tá? É lateral. Zagueiro Brasil tem de monte, pra falar a verdade. Eu acho que, cara, em muitos países, o Thiago Silva estaria sendo convocado até hoje. Sabe? Muito país. Se você pensar que o Otamendi não era tão velho quanto o Thiago Silva, mas também não era nenhum menino. Pô, o Otamendi estava jogando na Argentina. Assim, gente, o Otamendi é muito menor do que o Thiago Silva na história do esporte. Assim, sem sombra de dúvidas. Então, o Brasil, zagueiro tem de sobra, tá ligado? Zagueiro... O próprio Alexandro, que tá convocado mais uma vez, tem que ver se vai ser titular ou não. O Alexandro é um cara que ninguém conhecia e chegou jogando bem também. Então tem Alexandro, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Militão, tem bastante gente por aí, tá ligado? Aqui no Brasil, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, caras que poderiam aparecer e tal. O próprio Thiago Silva é um cara que poderia ser cotado também. Agora, Bremer é outro que poderia... Tem bastante gente. Quanto mais a gente vai falando, mais lembra. Agora, quando você olha pra lateral... Aí, porra, Douglas Santos convocado. Aí é complicado. Aí é difícil. Dito isso, eu espero que o Douglas Santos jogue muito bem. E o bagulho que mais me incomoda é que a nossa zaga, ela tava fofa. Os caras não davam carrinho, deixava o atacante passar. O mano perguntou, e o Ian Couto não vai voltar pra seleção, não? Cara, o Ian foi pro Borussia, né? Teve aquele ano muito bom no Girona, foi pro Borussia e não rolou muito bem. Não tá tão bem lá na Alemanha, então corre por fora. Doía de ver, tá ligado? Mas eu tenho bons olhos pro que tá acontecendo com a nossa defesa. Não só pelo Casemiro, que organiza todo o bagulho ali, mas por um jogador que eu pego muito no pé, mas que ultimamente vem me agradando, tá ligado? Marquinhos? Que é o Marquinhos. Marquinhos aprendeu a jogar bola? Marquinhos como capitão do time, não Nossa. é o Marquinhos. Marquinhos como capitão. Quem lembra disso aqui? Chapadinha na gaveta. Vanessa Lopes e acho que é Gabile o nome da outra. Cara, é óbvio que a gente não ia ganhar uma Copa, tá ligado? A gente foi pra Copa já amaldiçoado por isso aqui. Pô, pelo amor de Deus, que música horrorosa. Assim, o pior é que eu tenho quase toda a letra na minha cabeça, isso que é o ruim. Enfim. Baila, malvado. Do time, não dá, desculpa, o cara é fofo. Mas ele vem fazendo boas atuações como zagueiro, não Alguém que é o Juninho? Isso são aspas da música Chapadinha na Gaveta. Juninho é Neymar Júnior. Alguém que é o Juninho? Essa aí provavelmente Caetano Veloso que escreveu. é só porque ele ganhou a Champions que agora eu acho que ele é bom, não, nada a ver. Bater pênalti, jamais. Mas com o resto do time parece que ele consegue se organizar ali, tá ligado? Eu acho que... Tô passando um pano, mas acho que dá. Cara, sabe o que é o foda do Marquinhos? Parando pra pensar aqui, eu acho que o Marquinhos viveu muito à sombra da comparação com o Thiago Silva, tá ligado? Porque se você for comparar o Marquinhos com o Thiago Silva, pô, não tem jeito pro Marquinhos, não. O Thiago é muito mais jogador, foi muito mais pica. Agora é aquilo, o Marquinhos também não é horroroso. Só que como a gente acostumou com isso do Thiago e tal, e ele sendo a referência, ocupando esse lugar de sempre é convocado, que hoje é ocupado pelo Marquinhos sempre é convocado, quase sempre é capitão, você compara um com o outro e você fala, pô, não é igual, não é a mesma coisa, é pior. Marquinhos é pior. Então eu acho que ele acaba sofrendo um pouco disso. Por um outro lado também, se ele sofre de um lado, ele foi beneficiado de outro. Porque assim, o Thiago Silva ajudou bastante a carreira do Marquinhos lá no PSG, né? Vamos concordar nisso. Goleiro, foda-se. Como eu falei, não dá pra reclamar, temos nomes muito bons. Mas pelo amor de Deus, não deixa o Alisson defender pênalti, mano. E um tema polêmico do nosso vídeo é: quem é o zagueiro 2? Gabriel Magalhães, se pá, hein? Olhando hoje, se a Copa é hoje, Gabriel Magalhães. Até, né, o meio do ano que vem, pode ser Militão, pode ser o próprio Alexandro, pode ser Robert Renan, que tá vindo pro Vasco agora. Se Deus quiser, vai chegar jogando muita bola. O zagueiro 2 é o Alexandro, e ele me agradou muito nos 2 jogos que ele fez como titular, tá ligado? E se o Alexandro jogar os próximos jogos que nem ele jogou os 2 primeiros, cara, ele é titular absoluto da zaga do Brasil. Indo pro setor mais seguro do Brasil é o ataque.
Como sempre, o único problema do ataque do Brasil é ter que escolher quais jogadores vão. Sempre tem 7, 8, O camisa 9 a gente vem mal já tem um tempo, pra falar a verdade. 9 atacante muito bom, muito em alta durante a Copa. Eu tenho que me decidir. Então esse é o time basicamente. De elenco a gente não pode reclamar. Porém, vamos falar do mais importante, que é o que o Brasil precisa fazer pra ganhar. Eu fiz aqui um mapa mental pra explicar pra vocês o que a gente precisa fazer. Passar do grupo, Portugal, Austrália ou Jamaica, Neymar não machucar, não sei o que quer dizer esse mata-mata aqui, ganhar 5 jogos, o quê? Mata-mata. Primeiro, já estamos classificados, então o Brasil vai ser sorteado num grupo. Passando nos times aleatórios, a gente chega no mata-mata, não podemos deixar ninguém se lesionar nesse caminho. Chegando no mata-mata, a gente precisa ganhar 5 jogos consecutivos e tcharam, Brasil Hexa. Então por último, a gente precisa aguardar os outros classificados. Tá passando na tela aí todos os países que já se classificaram, e assim que a gente tiver os 48 nomes, a gente vai... Cara, o pior que a gente não dá nem pra reclamar de chaveamento das últimas Copas, porque a Copa de 22, por exemplo, a gente pegou um caminho relativamente tranquilo. Pô, a gente foi pro mata-mata, aí pegou a Coreia, é pra agradecer de joelho, tá ligado? Aí passou pela Coreia, pegou a Croácia, era pra agradecer também, né? Mas aí faltava 4 minutos. E aí depois sim, depois a Argentina, aí realmente é complicado. Mas, pô, em 18 a gente quase deu sorte. Em 18 a gente tava pra pegar o Japão tava classificando, em cima da hora, no finalzinho a Bélgica vai lá e consegue virar aquele jogo, a Bélgica classifica, e aí a gente não consegue passar pela Bélgica, mas a gente tava dando sorte também, tá ligado? Dá pra pegar um terceiro lugar. Terceiro lugar pra quem é Brasil, assim... Mano, se for pra pegar terceiro lugar, não tô nem aí, tá ligado? O jogo de terceiro lugar é bom pra quem é Bélgica. A Bélgica, quando termina uma Copa em terceiro lugar... Massa, os caras vão lá, comemoram em praça pública. A gente, terceiro lugar, pelo amor de Deus, pô, tem 5 títulos, ficar comemorando no terceiro lugar é diminuir demais a Tem o coisa. sorteio. Se você tá perguntando que sorteio, sim, é o Sorteio de dezembro. Então em dezembro, quando a gente souber todos os times que vão estar na Copa, os grupos e o chaveamento vão ser sorteados e a gente vai poder ter uma noção ali de qual caminho o Brasil precisa traçar para ser campeão. E o passeio? Acabou? Dá o like nessa bosta. Acho que nem eu não dei. Pronto, tá dado. Enfim, gente, é basicamente isso aí. A gente tem aqui uma análise muito séria, profunda, ok? Eu imagino que, a essa altura, Carlo Ancelotti está melhorando ainda mais o seu português para conseguir acompanhar de perto isso aqui. Ele deve estar aqui assim, ó. Carlo Ancelotti está lá na Granja Comari agora. Tá ele e os italianos que veio com ele. Aqui assim, ó. Aham. Como é que é, BNK? Tudo bem? Enfim, tá aí, cara. Vídeo mais de zoeira do que qualquer coisa. Mas muito bom. Eita, muito bom vídeo. Não é, BNK? Um beijo, grande abraço aí pra você.